Boa noite. No programa desta segunda-feira, nossa entrevista é com o Dr. Alexandre Mota, novo secretário estadual de Saúde do Rio Grande do Norte. E mais, presidente Lula cumpre agenda quarta-feira aqui no estado e avião vai pousar em Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, você que nos assiste em Natal, Pau dos Ferros, Açu. Alô, você em Ipanguaçu, Campo Grande. É sempre uma imensa satisfação ter você aí do outro lado assistindo a gente ao vivo, agora 7h26 da noite, mas também no YouTube. Você que está zapeando aí pelo YouTube, encontrou aqui a entrevista com o Dr. Alexandre, você vai conhecê-lo melhor hoje e já as primeiras ações como secretário estadual de saúde. Participe, interaja conosco, mande a sua mensagem pelo Instagram, @Cenário Político TCM, e também no WhatsApp, 98802-8941. Vamos já de informação. No domingo, ontem, o avião da Presidência da República pousou no aeroporto de Mossoró, trazendo a comitiva do governo federal para a visita que o presidente Lula fará aqui ao estado na quarta-feira. O avião Embraer 190 da Presidência da República pousou às 9h30 do domingo no aeroporto Governador de Cerrosado, em Mossoró, trazendo as comitivas de segurança e logística do governo federal. As equipes realizam um trabalho antecipado para o planejamento de segurança, comboio e tudo mais que envolve a vinda do presidente Lula, que irá participar da entrega da obra da barragem de Oiticica, no município de Jucurutu. O presidente desembarca em Mossoró na próxima quarta-feira, com horário previsto para as 10 da manhã, e segue de helicóptero até Jucurutu. A última vez que Lula esteve aqui em Mossoró foi em 2017, na caravana Lula pelo Brasil. O presidente discursou na Praça de Eventos. Em 2024, Lula apoiou a candidatura à campanha de Natália Bonavides à Prefeitura de Natal. De Mossoró até Jucurutu são 123 quilômetros, 1h e 47 minutos de carro. As obras da barragem de Oiticica, iniciadas ainda em 2013, custaram ao governo 893 milhões de reais e foram retomadas com recursos do PAC. O reservatório tem capacidade para armazenar 746,6 milhões de metros cúbicos de água e é o segundo maior do estado, ficando atrás apenas da barragem Armando Ribeiro. Tá aí, portanto, já tudo sendo organizado para esta agenda do presidente Lula aqui no nosso Rio Grande do Norte. E hoje à tarde, o helicóptero presidencial que vai levar Lula, ministros, a governadora Fátima Bezerra de Mossoró até Jucurutu, o helicóptero já chegou aqui no aeroporto de Cerrosado. Portanto, realmente está tudo se ajustando para esta agenda do presidente. Então, Lula chega 10 horas da manhã, agenda prevista, pelo menos a oficial, lá em Jucurutu, meio-dia, depois retorna para Mossoró e talvez de avião vá para Fortaleza, onde vai inaugurar o Hospital Universitário do Ceará. Uma quarta-feira bastante agitada para o presidente Lula aqui no Nordeste. É dia 19 de março, dia de São José. Vamos ver se vai chover, durante toda esta agenda. E, claro, a gente vai acompanhar tudo de perto e você vai ter imagens exclusivas aqui no nosso jornalismo. Bem, os secretários estaduais de Infraestrutura e de Saúde, Gustavo Coelho e Alexandre Mota, conduziram coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira aqui em Mossoró para apresentar o detalhamento da obra do Hospital Tarcísio Maia. Segundo as informações, houve distrato da empresa anterior e uma empresa local, a WSC Construções, vai assumir os trabalhos. Cerca de 20% da obra foi executada. Você confere imagens aí desta coletiva, a imprensa moçoroense, aí Saudade Azevedo, responsável pelos hospitais aqui da região, toda a equipe da CESAP e também da Secretaria de Infraestrutura, doutor Gustavo,
o nosso entrevistado de hoje, Alexandre. Para você conferir uma entrevista com Gustavo Coelho, você acessa agora mesmo o YouTube da 95. Hoje de meio-dia nós falamos sobre o assunto com Gustavo Rosado Coelho lá na 95, no meio-dia TCM. Você clica lá e escuta, assiste essa nossa entrevista. Bem, a gente vai conversar agora com o secretário estadual de Saúde novo, né? Saiu Liane Ramalho, entra Alexandre Mota. Mas antes de saber sobre esta coletiva, doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Como foi esse convite para o senhor assumir a secretaria? Boa noite. Boa noite. Meados de fevereiro, a governadora, através do seu secretário Adriano Gadelha, me procurou e me fez o convite, que me senti muito honrado, obviamente. Obviamente que é uma responsabilidade muito grande, é uma situação de muita envergadura, é uma das maiores secretarias do governo do Estado, mas aceitei o desafio e estou aqui disposto a contribuir da melhor maneira com o governo da professora Fátima. O senhor é médico infectologista e político também, porque concorreu em 2018 ao Senado, em 22 à Câmara dos Deputados, e agora tem uma missão política de dentro, né, assumindo uma secretaria. O que é que o senhor espera nesta missão que foi dada? Eu espero conduzir a bom termo algumas dificuldades que a gente enfrenta hoje. A principal dificuldade hoje que a secretaria enfrenta é basicamente a questão financeira. A secretaria hoje tem, eu tenho dito onde sou ouvido, que a secretaria está vivendo atualmente no cheque especial. Aí você diz, bom, e por que razão isso, né? É porque, na verdade, nós passamos um ano de 2024 muito ruim. Nós tivemos uma queda na receita do ICMS de 1 bilhão e 100 milhões. Isso teve repercussões e ainda tem repercussões muito importantes do ponto de vista da execução dos contratos que a Secretaria tem, né? Então, é habitual que a Secretaria pague os seus fornecedores e os seus prestadores com 3 meses de atraso, porque isso é contratual, mas hoje a gente tem mantido algumas dificuldades e isso tem se dado por volta do 5º ou do 6º mês. E, lógico, começam a surgir diversas fogueiras que a gente precisa apagar da melhor maneira possível. Acho que esse é o grande dilema atual, mas a outra coisa é colocar para frente as coisas que já estão acontecendo de maneira positiva na Secretaria. Eu tenho dito às pessoas que eu vou trilhar um caminho muito bem pavimentado para o doutor Cipriano Correia e para o doutor Eliane Ramalho. A Secretaria hoje tem uma gama importante de funcionários que trabalham de maneira muito azeitada, aqui entendido como de maneira muito organizada. E acho que temos muitos programas a mostrar, né? O deles é o programa Vida no Trânsito, que a Secretaria já demanda e já apresenta para a sociedade. Aqui em Mossoró, inclusive, foi lançado. E a gente quer que esse programa ele seja executado de uma maneira mais intensa em todas as cidades do Estado para diminuir o número de acidentes de motos. De fato, hoje, nos atendimentos hospitalares, acidente de moto é algo que assusta, altíssima, né, doutor? Sim. Basta que se diga que no mês de setembro, o Hospital Valfredo Gugel em Natal atendeu alguma coisa entre 850 e 860 acidentes de motos. Desses, aproximadamente 260 ficaram internados. E eu tenho dito que esse é um paciente que ele não é só da ortopedia. Ele é um paciente da cirurgia geral, ele é um paciente da neurocirurgia, ele é um paciente que vai demandar serviços de UTI. Esse é um paciente que cai na mão do infectologista porque invariavelmente ele infecta. Então, é uma gama de fatores negativos que os acidentes de motos nos proporcionam, afora o que isso leva a um encargo financeiro muito alto para o Estado. No ano de 2024, o Estado do Rio Grande do Norte gastou só com material de prótese e órtese aproximadamente 30 milhões de reais. Aqui não entra, esse valor não está o que se gastou com os atendimentos cirúrgicos e a permanência desses pacientes nos hospitais. Com as cirurgias, nós gastamos aproximadamente 25 milhões. Então, veja, isso é muito grave e é uma sangria desatada que ocorre nas finanças do Estado e na vida das famílias. Essas pessoas, tem gente ficando inutilizada com 20, 25, 30 anos de idade. E é uma sangria também para a Previdência Social,
porque essas pessoas vão ficar sob a guarda da Previdência Social, onerando o custo que a sociedade tem com todo mundo. Bem, amanhã a gente vai trazer aqui para o nosso programa a governadora Fátima Bezerra. Isso porque a chefe do Executivo Estadual pernoita aqui por Mossoró e já cedinho tem uma agenda política intensa aqui em Mossoró e segue para Jucurutu com o presidente Lula. A gente está acompanhando tudo de perto para você aí que nos acompanha. Antes de trazer aqui, vou mandar um alô especial lá para Caraúbas, meu amigo. O meu povo está assistindo, viu? Francisco, da Nossa Ótica, muito obrigado pela audiência, está lá com a família, a esposa Maria José, um abraço, Zezinha. Também o poeta Guilherme Ramalho, que está aniversariando hoje, parabéns, grande Guilherme, parece até que tem mais de 40, né? É um menino. Quem está aniversariando hoje é o Guilherme, mas a esposa, a doutora Randra, está lá. Não sei se já está comendo direito, né? Eu ouvi falar aí que está precisando comer ferro na gravidez, enfim, vamos botar a mulher, né, para ficar bem aí, nutritiva, né? Um abraço para toda a família assistindo a gente lá em Caraúbas. Bem, vamos de informação, vamos trazer informação, porque no final de semana teve movimento político bolsonarista, exatamente. Você de casa deve ter acompanhado esse movimento nacional, mas uma mobilização aconteceu também aqui em Mossoró nesse domingo, um protesto, né, aí, contra as prisões dos acusados de vandalismo na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 23. Acompanhamos essa movimentação aqui em Mossoró. A exemplo do que aconteceu em várias cidades do Brasil, a mobilização Anistia Já foi realizada em Mossoró. O evento não deu muita gente, como era esperado. Os organizadores acreditam que a interdição na Avenida Presidente Dutra, bem como o clima chuvoso, podem ter contribuído para a baixa adesão ao movimento. Mesmo assim, os manifestantes não desistiram de ir às ruas e seguirem em passeata ao Teatro de Zuí Rosado. Hoje o nosso principal motivo de nós estamos aqui chama-se Anistia Já. Então nós sabemos que termo anistia é um termo jurídico, que tem direito a ser anistiado. Esse movimento hoje é o movimento do povo de Mossoró, que está angustiado, está preocupado com o futuro do Brasil, não aceita a injustiça que pessoas como a senhora cabeleireira Débora dos Santos está passando de estar presa longe de seus filhos, deixando 2 filhos pequenos longe de sua mãe, por ter escrito "perdeu o mané", que é uma frase de um ministro do Supremo Tribunal Federal, na estátua que fica na frente do Supremo. Isso é desarrazoado, isso é desproporcional. Pessoas que foram condenadas por corrupção no Brasil estão soltas, como, por exemplo, Sérgio Cabral. Como é que uma brasileira que nunca cometeu crime nenhum é condenada a 17 anos de prisão porque escreveu de batom numa estátua e está presa? Então isso causa indignação. Os manifestantes levaram cartazes escrito "Fora Lula" e "Anistia Já". Eles consideram injustas e desproporcionais as prisões em 8 de janeiro. É uma solidariedade nossa também, a família do Clezão, que morreu, um homem que chegou no momento lá do 8 de janeiro, depois que tinha acabado e foi levado preso, doente. Várias e várias vezes a defesa dele apresentou ao ministro Alexandre de Moraes pedido para ele ser solto, para cuidar da saúde, e foram todos negados. O movimento Anistia Já está sendo realizado em Mossoró e também em muitas cidades do Brasil. O objetivo da mobilização é protestar contra decisões em relação ao 8 de janeiro. Segundo um dos organizadores do evento, esse evento tem como objetivo mobilizar a nação e protestar contra decisões do STF. Em todo o Brasil, você vê que Copacabana hoje foi em todo o país. Esse movimento está acontecendo também. E como sempre, Mossoró não pode ficar atrás, né? Muitos movimentos nós participamos. O problema é que o Supremo não está cumprindo a sua missão. Ele está exorbitando e ele está invadindo competência de outros poderes. Isso tem gerado uma situação de angústia por todo o país. Então é preciso que a ordem constitucional seja restabelecida no país. E por isso nós estamos nas ruas também. O movimento não juntou a quantidade de gente que estava no plano, não só aqui em Mossoró. Em Natal o evento foi adiado para abril. No Rio de Janeiro
A polêmica é quantos manifestantes estavam no apoio a Bolsonaro, que discursou por 40 minutos, criticou o STF, o próprio Lula, enfim, toda uma circunstância política. E lá a grande polêmica era quantas pessoas estavam ali para ouvir Bolsonaro, 400 mil ou 18 mil? Né? Então, realmente ficou ali essa dúvida, né? Mas as imagens mostraram e resta saber o que vai acontecer agora, se Bolsonaro se sentiu satisfeito com essas movimentações, se vai repetir, já tem outra programada para abril. Enfim, a denúncia vai ser apresentada na próxima semana junto ao STF. O presidente acha que vai ser preso e a gente vai acompanhar, né? A gente vai realmente seguir atento aí, porque são muitas novidades por vir. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o doutor Alexandre Mota, que é o novo secretário estadual de Saúde. Doutor Alexandre, com relação ao Tarcísio Maia, hoje aconteceu a assinatura do novo contrato, como a gente mostrou no bloco anterior ali, a coletiva de imprensa, através tanto do secretário de Infraestrutura quanto do senhor, confirmou a WSC, que é uma empresa de bastante prestígio aqui de Mossoró. E qual é a expectativa da secretaria quanto a esta obra tão importante que está parada? É preciso, acho que, fazer uma pequena retificação. Na verdade, há um acordo por parte da empresa, aqui de Mossoró, para que assumir ela foi a segunda colocada no certame, na licitação anterior, e ela aceita fazer a obra. A assinatura formal ainda não ocorreu em virtude de que precisa fazer um ajuste nas novas tabelas que a empresa vai apresentar e que a secretaria também vai contrapor. Então, acreditamos que essa assinatura deva dar-se, se não hoje, através de Gustavo, ou no mais tardar amanhã, mas o fato é que a gente quer que a assinatura seja o mais breve possível e, obviamente, a iniciativa de dar andamento à obra. Tem várias partes do Tarcísio, hoje eu passei a tarde visitando, que já foram, algumas coisas foram adiantadas, porém não foram conclusas, não foram concluídas, e a nossa expectativa é que, segundo o próprio depoimento do dirigente da empresa, Pedro Escócia, ele usou uma frase que, para mim, eu gostei. Ele disse: nós estamos acostumados a trabalhar em obras que exijam diligência, que exijam rapidez, e em alguns casos a gente trabalha de segunda a segunda. E isso, para a gente, é importante nesse momento. A orientação da governadora Fátima foi que não olhar para trás e tentar olhar para frente na resolução da situação. A situação aqui de Mossoró, nesse contrato com essa empresa, é uma situação mais cômoda. Por quê? Porque o segundo colocado teve e tem a disponibilidade de tocar a obra. Nós temos com essa empresa outros contratos em outras reformas em outros hospitais, que isso não vai ser possível. Então, isso é ruim. Mas, no caso específico aqui do Tarcísio, a iniciativa nossa e passamos hoje à tarde fazendo isso, é criar as condições para que termine-se a parte que já foi adiantada, conclua-se e passe a utilizar, ou seja, a criar as condições para que as demais áreas que foram licitadas sejam agilizadas na sua implementação. Então, tem lugares que já foi esvaziado, como é o caso da pediatria, como é o caso das cirurgias. Então, é importante que esses setores sejam adiantados assim que seja possível. Doutor, então, quando a empresa iniciar essa retomada, né, dessas obras, você já tem um prazo para a entrega? Porque nenhuma área que teve, né, a sua reforma iniciada foi concluída. Foi concluída, nenhuma. O secretário Gustavo Coelho, na entrevista lá no 95, informou que cerca de 20% da obra é o andamento atual. Vocês têm alguma perspectiva de avanço e conclusão? A obra inicialmente estava prevista para 390 dias. Né? Se a gente considerar que a empresa concluiu por volta aí desses 15% a 20%, a expectativa é que a gente tenha uma quantidade percentual menor em relação ao tempo previsto inicialmente. A nossa expectativa mesmo é que a empresa
sendo a empresa mais diligente, com maior capacidade de funcionamento, ela entrega a obra o mais cedo possível. Se o dirigente da empresa, Pedro Escócia, confirmar, através de suas ações, a sua declaração nos feita hoje, de trabalhar de segunda a segunda, quanto mais cedo isso for concluído para nós, e eu acho que para todo mundo, para a sociedade de Mossoró e para o entorno, vai ser muito bom. Sobre questão de transferência de atendimentos, vai mudar alguma coisa nesse sentido? O que pode acontecer a partir de agora? Já houve, né? A pediatria foi transferida, algumas cirurgias foram transferidas também para a parte do hospital. A pediatria foi transferida para o Hospital da Mulher, né? As cirurgias foram transferidas para o Hospital da Polícia e o dilema hoje é a parte relativa ao atendimento dos adultos, né? Que hoje continua acontecendo lá e a grande dificuldade é a questão da tomografia. Ou seja, se a gente transferisse esse grupo para um outro hospital, a gente ia ter essa nuance, essa dificuldade de pacientes que precisavam de tomografia ser trazidos de volta. Então, o que se optou foi, reforma-se as partes que estão liberadas, pega-se essa parte do pronto-socorro e aloca-se nessa parte já reformada, e depois faz a reforma da área do pronto-socorro atual. Então, é consensual isso da nossa parte de engenharia, da gestão do hospital atual, de que é possível fazer assim, causando o menos transtorno possível. Uma coisa que eu gostaria de dizer, Vanúvio, é que mesmo com essa dificuldade que a gente sabe que teve repercussões, principalmente políticas, não houve repercussão do ponto de vista do atendimento. O atendimento das crianças continuou sendo feito, o atendimento cirúrgico continuou sendo feito e o atendimento do pronto-socorro adulto continua acontecendo, né? As dificuldades maiores foram e as repercussões são maiores do ponto de vista político e do ponto de vista do que a sociedade esperava que já fosse resolvido. Secretário, sobre o Hospital da Mulher, o senhor cita, né, que esse atendimento das crianças já está acontecendo lá, né? O atendimento pediátrico não volta mais para o Tarcísio Maia, não é isso? E como é que está o Hospital da Mulher com relação aos atendimentos hoje ambulatoriais, mas e por parte de cirúrgicos? Eu fiquei muito satisfeito hoje com a visita que fiz. O Hospital da Mulher tem uma estrutura absolutamente espetacular. Acho que não há nenhum aparelho público, talvez privado, tem agora com o Hospital da Unimed, que foi recém-inaugurado em Natal, com as dimensões e com o porte, com a qualidade que o Hospital da Mulher tem a oferecer. Uma coisa que me surpreendeu foi uma equipe montada para cirurgias pediátricas, agora funcionando 24 horas. Então, isso é um aspecto extremamente positivo. A gente quer agora implantar os serviços que ainda não estão completamente implantados. A UTI pediátrica, a gente quer que possa abrir lá, diminuindo os custos e os gastos que a Secretaria tem, fazendo com que aquele equipamento possa funcionar plenamente. A ideia é que as coisas que ainda não estão funcionando possam ser efetivadas o mais breve possível. Bem, tem informação chegando sobre greve. E você aí que está atento ao nosso cenário político TCM, sabe que a gente noticia aqui no nosso programa, mas estamos com o secretário estadual aqui e a gente já vai repercutir o movimento que foi iniciado nesta segunda-feira, movimento grevista dos auditores hospitalares e fiscais de vigilância sanitária da Secretaria Estadual de Saúde Pública, a CESAP. A greve foi aprovada previamente em assembleia no último dia 7 de fevereiro, caso não ocorresse avanços na reunião da mesa que aconteceu no dia 24 de fevereiro. A categoria reivindica a recomposição da gratificação de estímulo à auditoria e fiscalização, que foi criada em 2001 e não recebeu reajuste nos 24 anos de sua existência. Reivindicam também a reimplantação da produtividade, que deve ser garantida a todos os servidores da saúde do Estado e foi retirada em janeiro de 2025 deste ano. A greve é o último recurso após tentativas de negociação que não trouxeram resultados efetivos, é o que diz a categoria. A vigilância sanitária desempenha uma função essencial na promoção de segurança sanitária e de serviços e produtos, identificando riscos e danos à saúde dos usuários, dos trabalhadores e do meio ambiente. A auditoria hospitalar, a auditoria SUS, por sua vez, desempenha um papel crucial na transparência, eficiência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.
Bem, então, movimento que acontece no Estado, a partir já desta segunda-feira, o secretário é recém-nomeado, né? Não está ainda, digamos, a par de todas as lutas anterior a este momento que o senhor assume a secretaria, mas sobre isto, o senhor já teve informações da gestão estadual? Sim, a gente foi informado logo no início dessa dificuldade que os auditores estavam passando. A razão principal é que eles perderam a produtividade. A gratificação, sem dúvida, a gratificação que eles já recebem, ela está defasada. Isso aí não há dúvida, assim como os salários também estão. Mas a questão central é que eles perderam a produtividade e essa produtividade foi sob recomendação do Ministério Público e isso faz com que a renda deles caia, né? Então, essa queda fez com que houvesse um movimento por parte deles. Qual é o problema? O problema é que durante todo o ano passado, o secretário de Administração, Pedro Lopes, negociou com as diversas categorias. Ele negociou com a Polícia Civil, negociou com a Polícia Militar, negociou com os professores, negociou com diversas categorias a recomposição dessas, através dos seus sindicatos, dessas categorias. Não houve uma mobilização por parte desses profissionais e, associado a isso, teve a recomendação do Ministério Público da suspensão da produtividade. E aí criou-se uma solução que não tem uma solução, criou-se uma dificuldade que não tem uma solução imediata, porque implicaria na recomposição dessa produtividade que estaria, digamos assim, não recomendada por lei. Então, está se tentando, vai-se ouvi-lo junto ao secretário de Administração, Pedro Lopes, e a tentativa é de achar uma solução que possa garantir que não haja uma perda financeira para esses profissionais e que possa garantir que o serviço continue sendo mantido. O governo do Estado já está com inscrições abertas para o novo concurso da CESAP. Sim, em que pé anda e como é que está sendo, né, justamente essa expectativa para a contratação de mais 500 novos servidores? É um pouco mais, eu acho que 565, um valor nesse nível. O governo, ele tem, a CESAP tem por volta de 2.000 funcionários que são temporários. E também havia uma recomendação do Ministério Público para que esse problema fosse sanado, ou seja, não é conveniente. Esses funcionários temporários vêm desde a época da Covid, que, aliás, está fazendo 5 anos agora do início da pandemia. Então, desde aquela época que tinha esses funcionários temporários e havia uma recomendação do Ministério para que fizesse concurso. O concurso foi anunciado para 565, se não me falha a memória, de vagas, mas com a perspectiva de um cadastro reserva que possa absorver quase a totalidade dessas vagas. Então, é esse o propósito. As inscrições se deram já agora, não tem muito tempo, e a perspectiva é que vá até maio, para que tenha o concurso por volta de junho, julho, e que a gente possa estar com essas pessoas trabalhando na CESAP já a partir de meados de setembro. Secretário, como é que está a observação que o senhor faz dos hospitais regionais sobre esses atendimentos no interior? Porque a gente sabe da ambulancioterapia, né? Quando o paciente de cidades menores são sempre remanejados para cidades como é o caso de Mossoró. E nesses hospitais regionais, como é que está esse atendimento? Alguns nós temos uma ótima estrutura e um bom serviço, outros ainda deficientes. Eu tive sexta-feira visitando a Sul e o equipamento que a CESAP tem lá é um equipamento de excelente qualidade. Houve uma reforma importante no setor, o serviço ele tem dado resposta em alguns pontos, mas ainda tem uma estrutura muito substancial que possa avançar mais. Então, assim como Caicó, por exemplo, também existe um bom serviço. Então, tem serviços que estão funcionando muito bem e tem outros, obviamente, que são deficitários. A nossa iniciativa é que fazer com equilíbrio e a gente acabe com a ambulância-terapia e possa resolver as coisas na própria região. Eu vou trazer algumas perguntas aqui que estão chegando no nosso WhatsApp, mas antes, secretário, eu acompanhei nesses últimos dias uma informação com relação à possibilidade de uma nova doença infecciosa. Sim. Não sei como é que está essa investigação. Explica para a gente o que acontece. Eu fui demandado pessoalmente por Dr. Kleber Luiz.
Kleber Luiz é um infectologista muito conceituado, ele é membro da Organização Mundial de Saúde, também representante da OPAS, então é uma pessoa que tem não só conceito local, interno, em Natal e no Rio Grande do Norte, assim como também externamente. O que é que ele tem observado na sua prática diária? Ele observou que tem pacientes que estão fazendo o exantema. Só para deixar claro para as pessoas o que é o exantema. Quando a pessoa fica toda empolada, toda avermelhada. Isso ocorre, por exemplo, nos pacientes com dengue, por volta do 3º dia, a pessoa fica toda avermelhada. Ocorre em pacientes com rubéola, com sarampo, com exantema frustro, com a própria zika. Tem várias doenças que isso ocorre. E o que é que ele percebeu? As pessoas estão fazendo esse exantema coça, é bastante pruriginoso, coça bastante, mas as pessoas não têm febre. E aí ele aventou, que doença é essa? Porque não parece com nada do que a gente está acostumado. Então conversamos e assim, aventamos que ou isso seria uma forma diferente de uma doença pré-existente, ou nós estaríamos talvez diante de uma nova emergência. Aparentemente essa nova doença, essa nova enfermidade, ela não tem grandes repercussões, porque os doentes não têm febre e não têm queda no estado geral. Então, mas o curioso é que eu optei por lançar um vídeo, porque conversando com o Kleber, ele dizia, olha, as pessoas não notificam. Só para as pessoas de casa entenderem, quando ocorre um crime qualquer na cidade, a polícia só tem consciência daquilo se, por exemplo, houver um boletim de ocorrência. Para nós, o nosso boletim de ocorrência chama-se notificação. Então, a CESAP precisa ser notificada de que aquilo está acontecendo, não só em Natal, como em qualquer outra cidade. Quando chega essa notificação, é importante que também chegue a solicitação dos exames para as doenças que fazem essas manchas, para que os laboratórios centrais possam dar vazão e investigar se é uma doença já antiga ou uma doença comum, ou se aquilo não tá no escopo dessas doenças para poder ser mandado para fora para os laboratórios, como Fiocruz, como o laboratório de Belém. Aí, diante dessa sugestão de Kleber, eu preferi me antecipar e fazer o vídeo. E o vídeo teve uma repercussão muito grande. Só no primeiro dia, no site, na página da CESAP, do Instagram, foram 75 mil visualizações. Na minha pessoal, foi uma enormidade. Mais de 800 curtidas, mais de 500 compartilhamentos. O que é que a gente tem pedido? Vai sair uma nota técnica, nós vamos lançar uma nota técnica essa semana, orientando os profissionais para que, no surgimento de uma doença que deixa as pessoas toda empolada, avermelhada, eles façam essa notificação para o sistema de notificação da CESAP, indicando doença exantemática. E peça as rotinas para essas doenças comuns que já sabemos que existem. Para que os laboratórios centrais, seja o LAREM aqui, seja o LACEN em Natal, possa investigar e saber se aquilo é algo já conhecido. Diante disso, se porventura não acontecer, a gente com essas amostras vai mandar para os laboratórios de referência. Não vejo motivo para se assustar, mas lógico, nós estamos numa memória muito recente de uma pandemia e isso assusta as pessoas, né? Mas o meu propósito quando fiz o vídeo foi exatamente criar na sociedade, criar junto aos meus colegas médicos a necessidade de fazer a notificação para com isso garantir que a gente possa se antecipar no surgimento de uma eventual doença mais séria. E o grande problema é a automedicação, né? Chega lá na farmácia e se automedica. Sim, e sem dúvida. Pensa que já está resolvido. Bem, vamos trazer aqui algumas participações. Um abraço para o Janilson, sempre aqui conosco. Quem também está aqui mandando mensagem, acompanhando o nosso cenário político TCM, é o Luiz Aires. Valeu, Luiz Aires. Ele está falando aqui sobre a obra do Tarcísio Maia, o doutor já falou. Quem está aqui conosco também, deixando mensagem ao vivo, é o João de Jaime. Valeu, João de Jaime. Obrigado pela participação. Quem também manda mensagem, o Gildásio. Ele está dizendo aqui, muito feliz pelo título do Flamengo. Muito bem, grande flamenguista. Jean Paul, contador da rua Benício Filho, na Ilha de Santa Luzia, também aqui atento. Quem também está mandando mensagem aqui para a gente, Enilson Fontes. Obrigado, Enilson. Está falando aqui do novo secretário de Saúde. Por que tanta demora desse Hospital da Mulher que foi inaugurado e não está em 50% de funcionamento? Seria bom que tivesse realmente esses atendimentos. Ele fala aqui sobre
hospital que vem de Areia Branca, Serra do Mel, Porto do Mangue, seria tão bom não precisar atravessar Mossoró todinho numa emergência. É o que pergunta aqui o nosso telespectador. Essa situação específica da demora na reforma foi porque a empresa que foi contratada, ela não demonstrou suporte, nem financeiro, nem na sua logística e capacidade de execução da reforma. A gente, por diversas maneiras, por diversos momentos, notificou a empresa não conseguiu dar bom tempo a essa necessidade. Num determinado momento, ela chegou a garantir na justiça, através de liminar, a permanência dela como empresa atuante, mas, do ponto de vista prático, isso não aconteceu. E por isso o distrato foi feito de maneira, digamos assim, consensual, amigável, mas a gente, na verdade, entende que isso houve um dano político, principalmente para a gestão. Mas eu repito a orientação da governadora Fátima, ela disse, a gente não tem que olhar para o passado, tem que pensar no futuro, e pensar no futuro implica em promover o distrato, absorver a nova empresa, garantir celeridade e rapidez na execução e entregar esse importante equipamento para a população de Mossoró e do entorno. Niel do Sumaré também aqui atento ao nosso programa, um abraço também para a esposa Dona Dita, sempre atenta aqui. Bem, nós ainda temos 3 minutos. Secretário, o senhor, eu repito, falei no começo do programa, foi candidato 2 vezes, 2026 está apontando ali. Como é que o senhor percebe, né? A partir agora deste compromisso que o senhor tem com a Secretaria Estadual, pretende novamente ser candidato? Isso não está no meu radar. Algumas pessoas chegaram a me perguntar isso, mas, na verdade, eu tenho um propósito muito objetivo, ou seja, ajudar a professora Fátima a garantir a melhora da qualidade do serviço na área de saúde. É uma área que, apesar de ter diversos avanços, existem diversas críticas, né? Nós temos o Hospital da Mulher, nós temos a reforma do Hospital de Açu, nós temos a grande quantidade de cirurgias eletivas que foram realizadas durante todo o ano de 2024. Nós temos os corredores do Valfredo vazios desde o dia 23 de fevereiro. Nós temos os corredores do Tarcísio Maia com todas as dificuldades inerentes a essa situação atual da reforma, tendo períodos em que eles estão esvaziados, e isso é trabalho da gestão. Não é trabalho meu, eu acabei de chegar, mas essa gestão ela tem o que oferecer. Tem o programa Vida no Trânsito, que se propõe a ser algo resolutivo na diminuição dos acidentes de moto, ou seja, tem muita coisa acontecendo. O que a gente quer é dar celeridade a essas coisas, garantir que a CESAP tenha regularidade financeira para pagar os seus fornecedores e garantir que a gente possa cada vez melhorar e oferecer um serviço de qualidade na saúde do Rio Grande do Norte à população. Quando se fala em sensação de segurança com relação à Polícia Militar, à Polícia Civil, os índices, existe muito isso, né? Da sensação, não só a segurança de fato. O senhor percebe que está existindo essa mudança para uma sensação de saúde pública melhor aqui no Estado? Ainda não. Porque a gente, por exemplo, essa sensação de que a segurança pública no Rio Grande do Norte melhorou é evidente. As pessoas percebem isso claramente no seu dia a dia. A sensação de que a educação no Rio Grande do Norte também melhorou com as construções das escolas estaduais, das escolas técnicas estaduais, também isso tem melhorado. Na saúde, apesar de a gente ter algo a dizer, a demonstrar, é que ainda não se percebeu com muita clareza os avanços que foram construídos. Eu tenho dito, eu acho que eu disse isso aqui a você, de que nós estamos andando numa plataforma bem construída pelo Dr. Cipriano Maia e doutora Eliane Ramalho. E eu quero que essa plataforma esteja muito bem fundamentada para a gente avançar mais no que já foi feito. Secretário Estadual de Saúde, Alexandre Mota, muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Desta vez, como secretário estadual, esteve aqui como infectologista, principalmente na época da pandemia. Seja sempre bem-vindo e boa sorte na missão. Muito obrigado. A você de casa, a gente agradece a audiência. Lembrando que amanhã estaremos aqui ao vivo com a governadora Fátima Bezerra. Uma ótima noite a todos. Até lá. Um abraço.